Muito bem, então a gente vai fazer a revisão agora da aula 4. Lembrando que essa aula 4 da disciplina de eletrônica analógica, ela contempla o momento em que a gente iniciou as conversas sobre a teoria de semicondutores, né, o que são semicondutores, e a gente falou de uma classe deles, que seriam os diodos, de maneira introdutória, né, utilizando diodos retificadores e também suas aplicações. Lembrando que nas aulas anteriores, aula 3, né, a gente teve aulas 2 e 3, a gente teve um projeto prático no Proteus, então a gente tratou ali naquele momento da utilização do Lab Center Proteus para elaboração de um primeiro esquemático, um projetinho simples, e também um layout, né, de um contador de 0 a 99, e nesse momento a gente omitiu grande parte das informações dos novos componentes. Quais seriam os novos componentes, né? Lembrando que quando a gente tratou dessa disciplina na primeira aula, a gente falou que ela começa com análise de como pré-requisito a disciplina de análise de circuitos, né? E ela entrega a disciplina de acionamentos. Então ela faz o link, principalmente com o que vocês aprenderam até a análise de circuitos, e lá vocês viram capacitores, resistores, e que são os componentes passivos, né? Indutores eventualmente, e também as fontes, que são os componentes ativos, todos eles componentes lineares, né? E então nesse projeto prático até a gente tratou de alguns componentes lineares de maneira bem resumida, mas a gente falou então o que eram os resistores, já é sabido quem veio de análise de circuitos ou até mesmo em fundamentos de física e eletricidade, mas a gente não falou especificamente ou não discutiu os componentes novos que seriam então o diodo, no caso o LED, né, um tipo de diodo que é usado nesse projeto, e também não falou sobre circuitos integrados, que são semicondutores, tá? E aí na aula de hoje a gente vai começar a falar sobre eles. Também tratamos ali a diferença, né, de circuitos elétricos e eletrônicos, e a gente de cara vê que no circuito elétrico ele tem componentes condutores, né, que seriam os cabos bem afastados, como a gente falou, isso permite que a gente possa trabalhar com altas tensões. Eles são condutores de uma seção transversal de grande área, porque eles têm que trabalhar, operar com grandes correntes, né? Porque no circuito elétrico a gente quer potência, a gente quer realizar trabalho, enquanto no circuito eletrônico a distância entre as trilhas e a seção transversal delas é bem pequena. Isso porque a gente manipula informação. Informação entre o quê? Entre esses chips aqui, né? Esses dispositivos pretos que estão aqui, por exemplo, são circuitos integrados, a gente vai ver mais adiante sobre eles. Mas eles, digamos, trocam informação entre si para manipular e gerar a informação de que o produto eletrônico tem como função. E a maior parte, aqui no projeto a gente pode simplificar dessa maneira, que esses componentes pretos, né, nessa placa, a maior parte deles, então esse grande circuito que parece que tem um W desenhado ali, um circuito integrado, um outro componentezinho ESMT que tem vários pinos também, um outro circuito integrado, a gente vê pelo menos 3, 4 circuitos integrados nessa placa, tem alguns componentes com 2 terminais que sugerem que seriam componentes simples, discretos, mas também são do tipo, assim como os integrados, semicondutores. E é isso que a gente vai ver hoje, tá? Na aula de hoje. A gente vai ver que num circuito eletrônico se utiliza muito semicondutor, e ele é o tipo de componente que a gente aprende na disciplina de eletrônica, tá certo? Muito bem, o que seria então um diodo? A gente revisa, dizendo que lá nas primeiras aulas em que a gente falou sobre o efeito termoiônico, a introdução eletrônica da manipulação da informação, o Thomas Edison descobriu então esse efeito, Edison, ou efeito termoiônico, utilizando um filamento, uma placa metálica dentro de um tubo a vácuo, e ele percebeu que os elétrons fluem do filamento aquecido para a placa, né? Isso, e não o contrário. Então, se eu botasse, por exemplo, uma fonte, a gente observa aqui pelo sentido do fluxo, né? A gente consegue observar que no canto superior direito, né, em que há sentido de circulação de corrente, porque o negativo da fonte, lembrando o sentido real da corrente, a gente tem elétrons no polo negativo, eles são aquecidos pelo filamento, se desprendem, né, e sobem até a placa que fecha o circuito. No sentido reverso ali não há corrente, ou seja, se eu inverter a fonte não há corrente. Então a gente percebe que esse circuito permite o quê? A passagem de corrente num único sentido já é uma forma de manipular a corrente, talvez uma forma de manipular a informação. Isso é feito então utilizando as válvulas, né, que foi a introdução eletrônica, né, a origem da eletrônica, em que a gente teria então as válvulas termoiônicas, né, o tubos a vácuo, que eram utilizados tanto para retificação, para manipulação do sentido da corrente, quanto para amplificação, que é um outro tipo de válvula que a gente tratou, que é a válvula triodo, né? Essa seria então a válvula diodo de 2 eletrodos, tá certo?
O que seriam então os semicondutores, tá, gente? O semicondutor, ele, que seria o conteúdo da aula de hoje, a gente vai falar basicamente de bandas de energia, bem resumidamente, a definição dos tipos de materiais semicondutores intrínsecos, né? Depois os semicondutores com impurezas do tipo NP, o diodo semicondutor, lembrando que a gente falou agora mesmo sobre, no slide anterior, do diodo, da válvula diodo, né? A gente vai ver que existe o equivalente de diodo semicondutor e a aplicação desses diodos, tá certo? Bandas de energia, de maneira bem resumida, esse é um conteúdo que vocês veem com muito mais propriedade nas disciplinas de química e envolvendo provavelmente em fundamento de física para eletricidade, né? Que no modelo de Niels Bohr, o átomo é formado por elétrons que giram ao redor de um núcleo, esse é um modelo, né? Sendo que o núcleo é formado por prótons e nêutrons. Os elétrons, né? O número de elétrons, prótons e nêutrons varia de cada um dos elementos para cada um dos elementos químicos. E a gente tem que os elétrons principalmente distribuídos em camadas, né? Sendo que a última camada a gente chama de camada de valência. É a ideia de que a camada mais distante, nesse modelo de Niels Bohr, a camada mais distante do núcleo, lembrando que o núcleo tendo carga positiva, os elétrons sendo cargas negativas, eles se atraem, né? E então a última camada é que teria menos influência do núcleo em relação ao elétron, ou que o elétron consegue se desprender mais facilmente do elemento químico, né? Do átomo em si. Então, nessa última camada, né, a gente sabe que quanto mais elétrons ela tiver, mais eles podem se libertar do átomo em função da absorção de energia. Essa é a ideia. O átomo, caso esteja aquecido, né, que tem uma absorção de energia externa, por exemplo, energia térmica, essa energia, o átomo está sempre incidido a ela, né, desde que não esteja no zero absoluto. Ele pode se desprender, então, e pode se ligar, inclusive, a outros átomos através de ligações covalentes. Os elétrons que ficam, então, nessa banda de valência, nessa última, têm mais facilidade de se desprender, por isso tem uma energia maior. E, por causa da distância ser grande do núcleo, como eu falei, a força de atração é menor. A região entre uma órbita e outra, isso é importante destacar, né, é uma banda proibida. Então, a gente tem as diferentes camadas, diferentes bandas do átomo, e não há possibilidade do átomo estar em uma camada intermediária em nenhum momento do tempo. A gente diz que em T0 ele alterna entre a camada N e a camada M, por exemplo, de um átomo, né? Essas órbitas, que seriam as camadas, né, é denominada banda proibida. Não é possível existir os elétrons ali. O tamanho dessa banda proibida na última camada, ou seja, da camada de valência para ligações possíveis covalentes, define o comportamento elétrico do material. Então aqui um exemplo, uma representação em níveis de energia. Se a gente tem lá a banda de valência na primeira figura, né? Na primeira que eu digo seria a imagem que está mais à esquerda, a gente percebe que existe a tal da banda de condução. Se os elétrons passam para essa banda de condução, eles conseguem fluir em relação aos átomos, né? Os diferentes átomos do material. Se a banda de condução ela está bem afastada da banda de valência, ou seja, a banda proibida é muito grande, a gente tem um material isolante. Então ele exige muita energia para que ele se desprenda do átomo e vá para a banda de condução. Se a gente tem um material que é um condutor, ele ele pode ser facilmente desprendido da banda de valência, porque a banda proibida é pequena, né? Então pouca energia consegue fazer com que ele vá para a banda de condução, enquanto o semicondutor, que é um conteúdo que a gente vai ver hoje, ele está numa uma região intermediária, né? Ele precisa de um salto pequeno, mas ele possui características intermediárias em relação ao condutor isolante. Lembrando que nenhum material é completamente condutor nem completamente isolante. Um material 100% condutor teria resistência ôhmica igual a zero. Isso em condições normais de temperatura ambiente é inviável. E o material 100% isolante também é impraticável, né? A gente tem inclusive testes com isolantes através de altas tensões, né? Exemplos de teste de isolante, porque quanto maior a tensão que eu aplico, mais a possibilidade de passagem de corrente elétrica, né? A gente vê, por exemplo, que isolantes cerâmicos, né, que são usados, por exemplo, para suportar os condutores em torres de transmissão de energia, que precisam ser materiais isolantes, né, para que a eletricidade não passe do condutor para a torre de transmissão de energia. Esses isolantes eles ainda estão sujeitos a conduzirem uma condição de carga atmosférica, por exemplo, de um raio, né, por conta da tensão elevadíssima, na ordem de centenas de milhares de volts, quando acontece um raio. Então mesmo o isolante, a gente convenciona porque ele tem isso, porque ele tem uma resistência na ordem de mega, giga-ohms, mas ele não tem resistência infinita, ele não é um isolante perfeito. Também não existe condutor perfeito.
Material, então, né? Lembrando que a gente falou aqui de átomos, né? Agora falando dos materiais, é qualquer o que seria a definição de materiais, né? Um condutor, o material condutor, ele é qualquer material que sustenta um fluxo de carga. Se eu aplicar uma tensão, então eu tenho aqui um determinado material, ele tem uma resistência definida, ele é um condutor, né? Se aqui fosse de cobre. E ao aplicar uma diferença de potencial elétrico entre os dois terminais, há uma circulação de corrente, né? E a quantidade de corrente que passa é proporcional então à tensão e à resistência desse material. O isolante é um material que oferece um nível muito baixo de condutividade. Então, se eu usasse mica ou qualquer outra cerâmica, aplicar uma mesma tensão que eu aplico a um condutor e eu vejo circulação de corrente, eu praticamente não perceberia, ou seria femtoamperes ou alguma coisa menor que isso de corrente elétrica passando, já que o isolante é feito de materiais que têm uma banda proibida muito grande. O semicondutor é um material que possui condutividade intermediária, não é nem não é nem isolante nem condutor, né? Ele tem características intermediárias. A gente consegue ver essas características olhando inclusive sobre sobre a ótica da resistividade, né? Resistividade, né, da letra Rho do grego, é a resistência específica, né? A gente faz a analogia de resistência elétrica é o que um condutor apresenta, dada a sua seção transversal, comprimento e, enfim, né, que vai influenciar na resistência da matéria em si, mas o que compõe ela é a resistividade, seria a resistência específica. Assim como existe também a densidade e massa, né? Densidade seria a massa específica. Essa resistividade, a gente pode ver por essa tabela que um condutor, por exemplo, o cobre, ele tem 1,72 vezes 10 na menos 6, ou seja, 1,72 micro-ohms por centímetro, no caso do cobre. No caso do alumínio, 2,82. No caso de um isolante, por exemplo, lá do outro lado da tabela, a mica, né, que é uma cerâmica, a gente tem 10 na 12, né, que seria 1 giga. É 1 giga, 1 quilo, mega, giga, 1 tera. Ohm por centímetro, né? No caso da mica. E um semicondutor está ali no meio, né? A gente conhece os dois principais, seriam o germânio e o silício. O germânio, por exemplo, 50 ohms por centímetro, enquanto o silício tem 50 miliohms por centímetro, tá certo? Semicondutores intrínsecos, então. A gente já falou ali dos dois principais, seriam o germânio e o silício, né? O que eles são, né? Eles são mais comuns e mais utilizados porque são elementos tetravalentes, ou seja, eles possuem 4 elétrons na última camada, na camada de valência. Isso faz com que eles possam, por coligação, se ligar a outros 4 átomos, fazendo com que totalize 8 elétrons na camada de valência. A camada de valência fica estável com 8 elétrons. Né? Tendo 4, então, cada átomo empresta e pega um emprestado, digamos assim, então ele fecha 8 elétrons. A gente consegue ver ali nessa representação do silício, né? Em que cada um deles aparentemente tem 8 elétrons, mas na verdade está compartilhando 4 elétrons com os seus 4 vizinhos nessa representação bidimensional. Lembrando que tanto o modelo de Niels Bohr quanto essa representação gráfica é uma forma de representar os elétrons, que não necessariamente, que é um modelo aceitável para grande parte das aplicações, inclusive para aplicações de teoria de semicondutores em nível básico de eletrônica, mas não é o único modelo conhecido, né? Sempre a gente tem que dar esse destaque. O que seria então um semicondutor, por exemplo, do tipo N? É um material, por exemplo, de silício, em que a gente vai adicionar ele ou dopar ele no processo de fabricação, né? Ou seja, a gente vai pegar esse cristal de silício, vai aquecer ele até o ponto de fusão e vai adicionar uma impureza que tem o quê? 5 elétrons na última camada, ao invés de 4. Então o átomo seria pentavalente, né? Lembrando, tetravalente é o silício puro, né? E pentavalente seria antimônio, fósforo, arsênio, né? Que essa impureza vai fazer o quê? Que quando o material tentar se unir em estruturas cristalinas novamente, se eu pegar nesse exemplo em que eu tenho 4 átomos de silício fazendo vizinha com o átomo de antimônio, se eu não me engano, SB, ali no meio, que tem 5 elétrons, a gente vai ter um elétron em exceção. Seriam 8 se ligando com os de silício vizinhos e sobra esse elétron excedente, que é um íon negativo, né? Esse elétron em exceção, sendo um elétron uma carga negativa, a gente caracteriza por isso o material do tipo N. Né? Ali, por exemplo, o arsênio, né, se ligando também com o silício, na mesma representação anterior, só que agora tirando o silício do meio e colocando o arsênio, a gente percebe aquela bolinha vermelha sobrando, que é o elétron sobrando no material do tipo N, né, que ele foi dopado desse jeito. O material do tipo N, então, ele tem
um número de elétrons livres maiores do que lacunas. Essa representação é importante, que a gente destaca para quando a gente fala de diodos de aplicações especiais. Por quê? Porque a gente tem que dar a noção de que quando a gente fala que vai sobrar elétrons, né, que terão elétrons livres ou cargas negativas, íons negativos no material, não significa que existem apenas íons negativos. O que acontece com que todo material aquecido, né, por exemplo, se eu tivesse um cristal puro de silício que teria nem elétrons sobrando nem nada, né, porque teriam as ligações perfeitas entre eles, eventualmente, mesmo numa ligação covalente que teria 8 elétrons na última camada, eventualmente um elétron sai da sua banda de valência e vai para a banda de condução, né? Por quê? Porque o material está aquecido, né, acima do zero absoluto, então eventualmente vai sair um elétron, mesmo naquele modelo anterior, mesmo nesse modelo aqui, eventualmente vai sair um elétron daqui, e esse elétron dessa ligação gera então, saindo dali, um íon negativo, porém ele saindo da ligação também cria um íon positivo. Então, se a gente fosse olhar o material por esses elétrons da banda de condução dentro do material, a gente veria que teriam umas cargas negativas e ao mesmo tempo cargas positivas, que seriam as lacunas, os espaços vazios. Mas a média é sempre zero. A média é nula. Não há nem elétrons nem lacunas, que seriam vazios, e elétrons em excesso no material. Teria a média igual a zero, porque toda vez que um elétron sair, ele vai para a banda de condução, vira um íon negativo e sobra naquele espaço dele um íon positivo. No caso do material do tipo N, eventualmente a gente percebe ali que tem umas cargas positivas. Essas cargas positivas são portadores de carga minoritários, eles são minoria no material, porque eventualmente vai ter uma lacuna, vai ter mais um elétron do que aquele nono elétron do arsênio sobrando, né? Pode ter um outro elétron que saiu para a banda de condução por energia externa, por aquecimento, por exemplo, mas ele gera então um íon positivo. Então o que a gente garante no material do tipo N, a forma correta de representar, é que, por causa da impureza do tipo N, os portadores de carga majoritários, ou seja, o que mais tem no material é negativo, íon negativo. Se eu fosse fazer a média, não é mais igual a zero. A gente vai ter íons positivos? Sim, mas a gente vai ter muito mais íons negativos no material semicondutor do tipo N, beleza? No material semicondutor do tipo P, a gente tem então todo o oposto. A gente tem a dopagem do silício com uma impureza, por exemplo, o alumínio, boro ou gálio, que é uma impureza do tipo trivalente, 3 elétrons na camada de valência, 3 elétrons da última camada. Então, na hora que ele faz uma ligação covalente com átomos de silício, a estrutura cristalina dá a ilusão de que fica sempre o material do tipo P, né, o material trivalente, né, o átomo trivalente, se ligando com 4 átomos de silício e falta um elétron. Fica ali representado por aquela bolinha branca, né, que está faltando um elétron. Essa falta de um elétron, eventualmente é preenchida por um átomo vizinho, que ficou também sem um elétron, que é preenchida pelo próximo átomo vizinho, e fica se tentando preencher esse vazio, mas na média, se eu for tirar uma foto, eu tenho vazios no meu material sempre, por mais que tenha esse movimento dos elétrons tentando preencher esses espaços vazios e deixando um novo. E aí a gente caracteriza esse espaço vazio, essa lacuna, como um íon positivo. Lembrando que íon positivo não significa que tem mais prótons no material. O núcleo se mantém. O que acontece é que tem falta de elétrons. Faltando elétrons, a gente tem a caracterização de lacunas, que são o que a gente chamaria então do íon positivo. E aí, da mesma maneira, a gente pode ter elétrons livres? Pode, mesmo tendo 7, está faltando um, pode ser que mais um saia para a banda de condução por aquecimento, né, por energia externa. Então, eventualmente, a gente vai ter portadores de carga minoritários agora, que seriam cargas negativas, mas os portadores majoritários, a maior parte do material semicondutor do tipo P, ou seja, o silício adicionado em impurezas trivalentes, né? O portador majoritário de carga vai ser o quê? Íon positivo, portadores de carga positivos, tá ok? Então essa daqui é a representação do semicondutor do tipo P. E o que seria então a junção PN? A junção PN é quando eu pego um material do tipo P, majoritariamente com portador de carga positivo, e junto, né, construindo mesmo os dois materiais, eu junto com um material do tipo N, ou seja, o mesmo silício, dopado agora com uma impureza pentavalente. Vamos imaginar o que acontece. No momento que eu junto os dois materiais, um material tem prioritariamente lacunas, que é o P, e o outro elétrons livres N. É natural a gente imaginar que o que vai acontecer é, quando eu juntar os dois elétrons, vão pular.
do material semicondutor do tipo N e vão preencher as lacunas do tipo P. No momento que eles preenchem, fica neutro aquele espaço, né? Porque os íons vão, a gente pode ver ali pela representação, do lado N para o lado P. O que acontece, isso é bem na borda, né? O que acontece é que os elétrons ali, eles vão, da material do tipo N, eles tentam se afastar, lembrando que são cargas iguais, elétrons eles tendem a se afastar, e mais elétrons vão tentar passar para o lado P. Só que agora eles têm uma barreira. O que é a barreira? É aquela interseção, aquela lâmina que existe entre o material do tipo P e o material do tipo N, que agora está neutra. Ela já está preenchida com elétrons que vieram do material do tipo N e preencheram o lado P. Então ali preencheu, tem um espaço no meio, uma barreira, que é material puro de silício e que tem a característica de semicondutor de ter 50 miliohms por centímetro, né? 50 milhões por centímetro, que é a resistividade. Então esse espaçamento, esse afastamento dos elétrons do material agora vão conseguir passar até preencher uma barreira em que, mesmo com a expansão, né, com as cargas iguais se repelindo, né, dentro do material do tipo N, elas não conseguem mais passar para a barreira. Elas passarem para a barreira é tão dificultoso quanto os elétrons saírem do material e fazer ligação com, sei lá, com os átomos do ar ou do próprio material semicondutor, do material condutor, né, que constitui o cabo do diodo, por exemplo. Então não passa mais, a gente tem uma barreira naturalmente construída, né, pelos elétrons que conseguiram passar do material do tipo N e preencher as lacunas do material do tipo P. Isso daqui é o que a gente percebe que aconteceria com o diodo sendo construído, né? E aí a gente tem essa característica de materiais no meio ali, eles ficarem neutros, tá certo? Muito bem, aí eu tenho esse material neutro aqui e agora eu vou aplicar uma diferença de potencial, ou seja, eu pego uma bateria e ligo daquela maneira ali. Eu pego o material do tipo P, que tem as lacunas, e ligo o terminal negativo da bateria, e o N, o material positivo. O que vai acontecer? O material do tipo P, lembrando, né? O material do tipo P, ele tem lacunas. E sentido real da corrente, bateria tem o terminal negativo, vou jogar o negativo nas lacunas, positivo nos elétrons livres, vai haver uma microcirculação de corrente, os elétrons livres vão conseguir sair do material e ir para a bateria, isso vai fazer com que elétrons da bateria vão para as lacunas, preenche mais a barreira de potencial. Então a barreira ali no meio do diodo vai alargando, correto? Ela vai alargando quanto? Até o momento em que não conseguir mais circular a corrente, ou seja, que aqueles elétrons não conseguem mais preencher o material do meio e o diodo bloqueia. Tá? Então, na prática, a gente vai dizer, como são poucas cargas que vão fazer isso dentro do material, a gente diz que não há circulação de corrente. De fato, o que acontece é que quando eu aplico tensão negativa da bateria no material do tipo P e positiva no material do tipo N, a barreira aumenta e não há circulação de corrente. Tá? O diodo não permite a circulação de corrente. E a gente diz, inclusive, que ele está polarizado reversamente, está bloqueando a passagem de corrente. Se eu fizer o contrário, se eu fizer agora a ligação do negativo da bateria no N e positivo no P, eu estou usando a diferença de potencial dos elétrons da bateria, que tem uma tensão, uma diferença de potencial, por seja química, seja fotovoltaica, enfim, gerador de alguma maneira, gerando uma tensão, uma diferença de potencial, uma tensão elétrica alta, ele vai empurrar mais elétrons que eles vão passar por cima da barreira e vão entrar pelo material do tipo N, vão pular a barreira de potencial e circular. Tá? No caso do silício, se isso aqui for maior que 0,7 volts, ou seja, se a tensão da bateria for maior que 0,7 volts, há circulação de corrente. A gente diz então que está estabelecido o sentido polarização direta do diodo, porque ele permite a passagem de corrente. Veja então que o diodo na junção PN, na polarização direta, ou seja, com a bateria nessa posição, ele permite a passagem de corrente, enquanto nesse sentido ele bloqueia. Na reversa ele bloqueia. Ou seja, ele se comporta igual aquela nossa válvula diodo lá do início dos slides, em que ela permite a passagem de corrente em um único sentido. A diferença agora é que não tem filamento, não tem que aquecer uma lâmpada. E são dois materiais sólidos, né? Um material semicondutor sólido, tá certo? Isso então a gente chama de diodo semicondutor. Lembrando que não há dois eletrodos, há sim dois materiais semicondutores, dopados com impurezas tipo N e tipo P, mas a gente não chamaria isso de eletrodo. O nome diodo vem do dois eletrodos da válvula, e aí quando a gente criou o semicondutor foi chamado de diodo semicondutor, porque ele se comporta igual a válvula diodo, mas não chega a ter eletrodos, e ao longo do tempo a válvula diodo parou de ser utilizada,
Não há aplicações hoje que justificariam, né, comercialmente válvula de iodo. E todos os diodos hoje são semicondutores, então por isso a gente não chama mais de diodo semicondutor, a gente chama de diodo. Ele traz esse legado do nome da válvula, mas hoje diodo é válvula de diodo semicondutor, que é basicamente dois cristais, um do tipo P e um do tipo N unidos, criando a barreira de potencial natural e permitindo a circulação de corrente no único sentido. O terminal do tipo P nós chamamos de anodo ou ânodo, e o material do tipo, que é representado pela letra A. O material do tipo N é o catodo ou cátodo, representado pela letra K. E o sentido, então, é de ânodo para cátodo no sentido direto da corrente, né? Quando eu quero polarizar diretamente um diodo. A gente vê ali pela figura a representação simbólica do diodo, que é basicamente um triângulo como se fosse a ponta de uma flecha, apontando de ânodo para cátodo, ou seja, esse é o sentido que a corrente passa. E do outro sentido tem uma barreira. Então o diodo se representa por uma seta com uma barreira. E faz uma boa analogia com o sentido real da corrente. Ânodo passa, se eu fizer o fluxo de corrente de ânodo para cátodo, diferença potencial nesse sentido, mas de cátodo para ânodo não há circulação de corrente. Essa é a representação ideal de um diodo. A gente vê também que o diodo, ele tem dois tipos ali na figura, a gente vê. Ele geralmente representa por um anel, no caso daquele diodo transparente, meio laranja, né? Ele tem um anel preto que representaria o cátodo, que seria a barrinha do cátodo, enquanto nos diodos todo preto ali, né, ele tem uma faixinha cinza que representa o cátodo também, tá? E aquela faixa geralmente representa nos diodos, né, o lado negativo, né, o cátodo. Existem diferentes tipos de diodo. LED, por exemplo, que a gente viu na aula passada, no projetinho prático, é um tipo de diodo, tá? Ele é um caso particular de diodo. O LED é a sigla de diodo emissor de luz, né, do inglês, em que eu me aproprio dessa característica de quando ele está conduzindo os elétrons, né, passando das camadas, eventualmente aquecido, ele libera fótons, né, libera energia, quando ele vai para a camada de condução, né, ali tem a representação dele, e pode gerar luz no espectro muito bem definido. Então o LED ele é usado para indicação, porque ele pode ter uma cor definida. Ele pode ser usado hoje para iluminação, né? A gente pode compor as diferentes cores do espectro ali dele até produzir a luz branca visível. E aí eu não gero várias cores que não são visíveis ali, inclusive não gero aquecimento térmico, por isso o LED é muito eficiente. O LED, assim como o diodo é um componente de estado sólido, não tem parte móvel. Isso é interessante, né? Lembrando que a válvula de diodo parou de ser utilizada comercialmente porque ela aquece tudo e porque ela é um tubo de vidro de vácuo, né? Facilmente, que quebra muito facilmente. Enquanto o LED, o diodo semicondutor é sólido, né? Eu posso soltar ele da minha mão, ele cai e não quebra, né? Ele pode estar no equipamento que vai sofrer choques, impactos mecânicos e ele não vai estragar. Isso porque o diodo semicondutor ele é um componente de estado sólido. Muitas bibliotecas de componentes em inglês colocam desse jeito, né? Inclusive quando é válvula é vacuum tube, tubo a vácuo, e quando é semicondutor é componente de estado sólido, né? Então são peças mais rígidas. A lâmpada é uma boa analogia disso também, né? A lâmpada de incandescente, aquelas primeiras que a gente teve aí funcionando até o início do século, né? Tem um filamento até a geladeira, muitas delas usam hoje ainda. Ela é um tubo a vácuo com filamento, facilmente quebra muito facilmente, queima facilmente, enquanto a lâmpada de LED é um componente de estado sólido. A gente até pode imitar uma lâmpada incandescente com uma lâmpada de LED, mas não tem tubo a vácuo ali dentro, que tem um elemento sólido que emite luz branca, no caso, né, se eu tiver um LED branco, para iluminação, sem aquecimento e sem ser tão frágil quanto uma lâmpada incandescente, tá certo? Essas seriam as curvas características do diodo. Agora vem uma coisa interessante, é que o diodo não é um componente linear. O diodo semicondutor, ele é um componente não linear, e esse gráfico explica isso, tá? Se eu olhar o gráfico da esquerda, eu vejo que o diodo ele tem uma curva bem particular, né? Em que, se eu aplicar uma tensão, lembra, a tensão é a corrente em função da tensão, né? E eu vejo ali que a corrente sobe quando eu aplico uma tensão positiva. Ali eu estou fazendo a representação de ânodo para cátodo, né? Ela sobe, tem um joelho ali, está colocada a tensão de joelho, né? Ela começa a corrente a subir abruptamente quando passa aquela tensão de joelho. Aquela tensão de joelho, que não chega a ser uma reta, mas ela sobe exatamente como o formato de um joelho, é aquele nosso 0,7, é a tensão da barreira de potencial do diodo. Quando os elétrons começam a passar pela barreira natural que existe dentro do semicondutor, no caso do silício 0,7 volts.
A gente, talvez no vídeo não apareça muito bem, mas há uma leve inclinação ali, tá? Então a corrente ela não está paralela ao eixo Y. Por quê? Porque o diodo tem uma resistência, depois de conduzir, né? Ele tem uma resistência de alguns miliohms, mas tem. Lembrando que no material ôhmico, no material linear, a inclinação seria proporcional à resistência elétrica. Quanto mais paralela ao eixo X, mais o material é isolante, mais paralelo ao eixo Y, o material é condutor, né? Intermediário ali é todas as possíveis faixas de resistência. O diodo, se fosse um diodo perfeito, teria resistência igual a zero, ele é um perfeito condutor. Seria praticamente paralelo ao eixo Y, e ali a gente vê que não é o caso, ele tem uma pequena resistência. Tá? A gente pode considerar paralelo ao eixo Y para as aplicações de baixa tensão e baixa corrente, para as aplicações de baixa potência. Tá? Vale a pena também olhar para o outro lado ali, em que a gente vê que o diodo deveria bloquear, deveria ser corrente igual a zero em toda a tensão negativa que eu aplicar a ele, ou seja, a polarização reversa, mas não é o que acontece na prática. Na prática, o que vai acontecer é que há uma tensão de ruptura ali, parece um segundo joelho, né? Que é onde o diodo vai começar a conduzir, e basicamente o que acontece ali, a tensão Zener, ou tensão de ruptura, é um momento em que, apesar de que quando eu aplico uma tensão reversa eu aumento a barreira de potencial, chega um momento que eu preencho toda essa barreira de potencial e o diodo começa a conduzir, porque ele vira praticamente um condutor de 50 miliohms. O detalhe é que ele vira um semicondutor de 50 miliohms, ele tem uma resistência definida e uma tensão muito alta aplicada sobre ele, né? Porque essa tensão de ruptura geralmente está na ordem das dezenas ou centenas de volts, se não milhares de volts, porque a gente não quer que o diodo conduza. Então, eventualmente, se eu romper essa tensão, por exemplo, se a tensão reversa de um diodo em particular for 50 ohms, e eu colocar ali 50 volts, perdão, a tensão reversa é de 50 volts, eu aplicar 51 volts, mesmo que eu tenha 50 milivolts, 50 miliohms de resistência, perdão, se eu for verificar que a potência V ao quadrado sobre R, né, eu teria 50 por 50, dá 2.500 dividido por 50 miliohms, de qualquer jeito eu vou ter 1 ou 2 watts. 1 ou 2 watts em cima de um componente que tem o tamanho de um resistor, por exemplo, no caso de um diodo tem uma tensão reversa de 50 ohms, de 50 volts que eu estou falando agora, seria o N4001. Ele tem a dimensão de um resistorzinho de 1/4 de watt, então ele vai queimar se eu passar dessa tensão reversa, tá? Então eu devo evitar essa tensão reversa. Além disso, né, aquele diodo, um pouquinho antes a gente percebe que ele tem uma descidinha que é uma pequena corrente de fuga que ele tem. Aquela corrente de fuga antes do joelho, que é uma pequena corrente que passa mesmo na polarização reversa, está relacionado com os portadores de carga minoritários, que é o fato do material aquecido ter portadores de carga minoritários ali, que fazem com que o diodo mais ou menos conduza. Tá? Mas a gente está falando aqui, em geral, na tensão na corrente de fuga reversa, né? Corrente de fuga reversa em diodos retificadores está na ordem de microamperes ou nanoamperes. É muito pouco, praticamente desprezível. De qualquer jeito, o datasheet apresenta essa informação. Para algumas aplicações a gente tem que ficar ligado. Essa daqui, gente, é a representação de um diodo real com todas as suas impurezas e imperfeições, né? Tensão de joelho, uma pequena resistência quando está conduzindo, uma corrente de fuga, a tensão Zener, a tensão de ruptura, tudo isso aí que todo diodo tem, alguns deles mais, outros menos, alguns se apropriam de algumas dessas características para serem diodos especiais, que a gente vai ver mais à frente. Mas a gente tem que sempre olhar esses dados no datasheet para ver como que essas não idealidades, né, que inclusive fazem com que ele seja um componente não linear, vão afetar nosso projeto para que a gente possa decidir sobre o diodo correto, tá? Lembrando que diodo não tem assim um número como tem resistor, né, que a característica principal de um resistor é resistência. Eu sei, eu quero um resistor de 30 ohms. Me preocupo com a tolerância, com a potência de dissipação desse resistor, mas se eu pegar um resistor de 30 ohms ou 33 ohms, está lá escrito nele, é fácil de identificar. Um diodo não, é tanta característica, tensão direta, tensão reversa, corrente de fuga, corrente direta, né? É tanta coisa que, em geral, eu vou ter um código de fabricante, por exemplo, que eu falei agora há pouco, um N4001, que é um tipo particular de diodo, que algum fabricante iniciou a fabricação dele, né? E hoje tem vários fabricantes, mas todos eles respeitam as mesmas características do modelo. E esse modelo eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ir para a internet, pegar a folha de dados dele, ou pegar num catálogo e verificar todas as demais características desse diodo. Por exemplo, o que eu sei, um N4001 tem aproximadamente tensão VD de 0,7 volts, tensão direta de tensão,
e tensão reversa de 50 volts, um N4001. Um N4007 tem tensão reversa, mesmo 0,7 de tensão direta, tensão reversa de 1000 volts. Então ele é um resistor que pode ser polarizado reversamente com 1000 volts e não conduz, né? Enquanto um N4001 é apenas 50 volts. E a corrente nos dois casos, né, dos dois diodos, corrente direta é igual a 1 ampere, média, tá? Essas são características que a gente vai achar no datasheet. A gente sempre tem que olhar o código. Depois de um tempo vocês podem memorizar algumas coisas, como eu dei o exemplo agora, mas em geral a gente tem que sempre pegar o datasheet de todo o projeto, olhar a folha de dados para ver todas as características do componente. Essa é a representação real do diodo no gráfico da esquerda. No gráfico da direita a gente teria uma representação ideal do diodo, né? Que seria aquele diodo perfeitinho. Observem ali que é basicamente um L, né? Um L invertido, né? Em que nesse L a gente tem o que? Em tensão direta, no sentido direto, ele é uma chave fechada. Ele conduz a partir de tensão, qualquer tensão acima de 0, com corrente máxima, sem inclinação, condutor perfeito. Enquanto na polarização reversa, independente da tensão que eu aplicar 1 bilhão de volts, ele vai ter uma corrente igual a 0. Essa é a representação do diodo ideal, né? Chave fechada no sentido direto, chave aberta no sentido reversa, é apenas um modelo muito simples do que a gente gostaria que o diodo se comportasse, mas para a maior parte das aplicações a gente não pode usar. O que a gente geralmente usa na maior parte das aplicações é considerar, por exemplo, a tensão VD, que é o 0,7 volts, né, que, dando um exemplo aqui de especificação de diodo real, né, então existe uma corrente elétrica, se a tensão for maior que VD, só no caso C, existe uma corrente máxima dele, né, que é o IDM. IDM por quê? Porque é uma tensão máxima média. Como eu falei, 1 ampere. 1 ampere é a corrente máxima que eu posso aplicar num diodo diretamente sem ele queimar. Posso aplicar 3 amperes? Em alguns modelos, tem que olhar o datasheet, posso, mas por alguns microsegundos, que é o suficiente para o diodo dissipar o calor, né? Porque quanto mais corrente, mais dissipação de potência, efeito Joule. Então se for um intervalo muito pequeno, o diodo não chega a aquecer a ponto de queimar. Nesse momento, vale um parênteses, a gente coloca em aula normal, né, que o diodo, sendo um semicondutor, em geral, se ele queimar, né, se eu tinha que passar 1 ampere por ele, botei 2, ao longo do tempo ele vai lá e queima, o diodo semicondutor ele funde o material. Então, diferente dos materiais não semicondutores, como resistores e capacitores, o diodo, geralmente, quando ele queima, ele curta-circuita. Isso é muito importante. O diodo deveria estar bloqueando num sentido, conduzindo no outro. De repente, no sentido direto, eu fiz ele passar 2 amperes, ele foi feito para 1 ampere. Ele vai queimar, vai curto-circuitar, ele vai permitir a passagem da corrente agora, sem limite, nos dois sentidos. Então, em geral, o semicondutor, se não for muito bem projetado o teu circuito, né, ele vai queimar mais alguém. O diodo que deveria estar bloqueando no sentido reverso, agora está conduzindo, porque ele queimou, porque ele fundiu, e ele vai queimar um outro componente lá na frente, que pode ser um outro semicondutor, que vai fundir também, e vai curto-circuitar também. Então, geralmente, quando o semicondutor queima, né, o laudo é um pouco mais complicado, tá certo? Potência máxima de dissipação, essa do calor, como eu falei, potência é o produto da tensão VD, né, pela corrente direta máxima. Na tensão reversa eu tenho que me preocupar com a tensão de ruptura, né, e também com a corrente de fuga em alguns casos. Gente, corrente de fuga, inclinação na condição direta, que seria a resistência do material, são características que são melhor exploradas em disciplinas que trabalham com eletrônica industrial, eletrônica de potência, que no caso do nosso curso de engenharia mecatrônica é lá na disciplina de acionamentos, tá? Então a gente não fala ao longo desse semestre sobre essas características, vocês vão vê-las semestre que vem com o professor Jean, provavelmente o professor Jean. Até que seria essa daqui então, na polarização direta, como eu falei, tensão de joelho, na polarização reversa ali a tensão de ruptura. Outro modelo, né, outra aproximação que a gente tem do diodo é essa dali que a gente vê na figura. Essa é o que geralmente a gente vai usar na nossa aula, que é o seguinte, é praticamente sim uma chave. Se eu no meu projeto eletrônico fizer tudo certinho, baixa tensão, vou estar trabalhando ali no máximo com 50 volts, então eu nunca vou não vou ter problema com tensão reversa e tal. Também não vou ter problema de uma corrente muito alta, porque eu sempre vou trabalhar na ordem de 1 ampere, nas minhas fontezinhas, no meu projetinho simples. Eu posso considerar ele quase uma chave fechada no sentido direto, aberta no sentido reverso. Eu só não posso considerar 100% uma chave porque ele tem aquele 0,7. E esse 0,7 é, sim, fator de influência em projetos eletrônicos. Porque 0,7 é basicamente eu botar naquele modelo ali, ó, que é como se tivesse uma fonte polarizada reversamente em série com a minha chave. Significa que se o meu diodo está ali para retificar, ele está no meio, né, de um circuito de 5 volts, o que passa
para os demais componentes, por exemplo, se eu tiver uma fonte de 5 volts e um resistor de carga RL em série com a fonte e em série com um diodo polarizado diretamente, o diodo vai ter 0,7 volts, sempre, nesse modelo, né? Isso significa que a fonte, mesmo tendo 5 volts, ela não entrega 5 volts para a carga, ela entrega o quê? 5 menos 0,7, ela vai entregar 4,3 volts para a carga. É uma diferença significativa, é mais de 10%, e por isso a gente considera que o modelo mais aproximado para eletrônica, baixa tensão, é esse dali, uma chave em série com uma fonte reversa, tá? Para outros modelos, por exemplo, uma chave em série com uma fonte, em série com um resistor, aquele RB, o resistor, né, da junção, ele vai fazer sentido mais no semestre que vem, disciplina de acionamentos, né, que vocês vão ter então um cuidado maior por conta dessa inclinação. Esse resistor RB, essa resistência, não é só por conta do que o resistor se opõe à passagem de corrente, mas o fato que ele vai aquecer na polarização direta, tá bom? E aí, por último, a gente fala, então, já falou aqui sobre semicondutores, né, o histórico resumido deles. O histórico, na verdade, como que os diodos se relacionam com as válvulas. Falou das características principais do diodo. Agora a gente fala, então, sobre aplicações. E a gente vai ver duas aplicações simples, que são os diodos retificadores, revisar, né? Diodos retificadores e os circuitos retificadores, perdão, e circuito de roda livre. Circuitos retificadores, quando a gente revisa, a gente tem que falar sobre a ideia de que uma fonte, uma aplicação prática do diodo, né, numa fonte linear, ela segue esse fluxo aí. Que a gente tem um transformador no início. O transformador nada mais é do que duas bobinas acopladas magneticamente, fazendo com que haja uma relação tensão e corrente entre as bobinas que chamaríamos de primário e secundário. Um transformador, o primário está ligado por exemplo, uma fonte linear, né? O primário transformador está ligado na alta tensão, por exemplo, 220 volts, 60 Hz. E o secundário, geralmente, se for um transformador abaixador, vai ter uma tensão menor do que 220 volts RMS eficaz, né? 60 Hz. A gente vai ter, sei lá, 12 volts, 15 volts. Depois dessa transformação, né, que é a etapa em que passa pelo transformador, a gente baixa a tensão, mantendo a relação de potência entrada e saída, né? Então a gente baixa a tensão porque tem uma relação de corrente diferente entre primário e secundário, diretamente proporcional. Passou pelo transformador, vai para o retificador. E o retificador é a etapa em que a média deixa de ser zero. Lembrando que no transformador a gente tem uma tensão eficaz, ou RMS, de 220 no primário e, sei lá, 15 volts no secundário. Mas tanto no primário quanto no secundário a média é zero. Porque uma senoide, se eu for fazer a média de semiciclo positivo com negativo, a média, né, vai ser zero. Um subtrai o outro. O retificador ele tira a média zero. Tá? Basicamente aqui pelo modelo, talvez dê para ver, eu tenho uma senoide, o que eu faço é tirar o semiciclo negativo da senoide. Depois eu passo por uma filtragem, a gente vai falar em uma outra aula, e depois estabilização para que o sinal fique contínuo linear. 3 formas de retificar, de fazer com que a média não seja igual a zero. A primeira ali seria uma retificação em meia onda. Veja, eu tenho ali o transformador, V1 é o primário, V2 é o secundário. Sai uma senoide e passa por um diodo em série com o resistor. Quando eu tiver o semiciclo positivo da senoide, o diodo está conduzindo. Naquele meu modelo é uma chave direta. O modelo, né, é uma chave fechada, na polarização direta, e ele vai conduzir, permitindo que toda a energia e toda a tensão que sair do secundário nesse semiciclo positivo seja aplicado na carga, toda menos 0,7. Né? No caso do semiciclo negativo, se eu observar o circuito ali, eu vejo que eu teria negativo na parte de baixo de V2, positivo na parte de cima. Se eu olhar para o diodo, ele está polarizado reversamente. Polarizado reversamente, ele é uma chave aberta. Sendo uma chave aberta, toda a tensão está sobre ele. Então, basicamente, no semiciclo negativo, toda a tensão está sobre o diodo. A tensão na carga é igual a zero. A corrente na carga também é igual a zero. Não há entrega de energia à carga. E também a corrente no circuito sendo zero. A potência, a dissipação de potência é zero. Né? Então, nesse modelo, eu tenho meia onda porque eu tenho o semiciclo positivo, não tenho condução no negativo. Positivo, não conduz negativo. Positivo, não conduz negativo. Mesmo assim, tendo só semiciclo positivo, a minha média já não é mais zero. Correto? Porque eu não tenho mais semiciclo negativo para subtrair. No diodo, na retificação em onda completa, eu tenho 2 formas, com derivação central e ponte. Derivação central, que é o primeiro, veja só. Eu tenho o quê? 2 diodos agora,
eu preciso ter um transformador com uma derivação central, que é basicamente o que? O secundário dele, pensando no secundário, né? Ele tem como se fossem dois enrolamentos iguais, de mesmo número de espiras, que faz com que basicamente eu tivesse duas formas de onda, né? O terminal do meio é a referência, ele é 0 volt. Mas na verdade ele é positivo, por exemplo, no semiciclo positivo, ele é a derivação central, que é aquele terminal do meio do secundário. Ele é mais negativo que o lado de cima e mais positivo que o lado de baixo. Enquanto no semiciclo negativo, ele é mais positivo que a parte de baixo e mais negativo que a parte de cima. Então, nesse caso, se eu usar dois diodos, cada um deles em um dos dois semiciclos, e a saída dos dois diodos eu juntar e mandar para a carga, o que eu tenho na prática, veja, quando o semiciclo for positivo, o diodo D1 começa a conduzir, passa a corrente pela carga, RL, e volta para o terminal do meio, que é a derivação central. Veja que voltou, conduziu, recebeu a carga no semiciclo positivo. O diodo D2 não conduz. Por quê? Porque o terminal do meio é mais positivo que o de baixo, logo o diodo está reversamente polarizado. No semiciclo negativo acontece o contrário. Agora o diodo D2 conduz, porque ele está diretamente polarizado, só que ele conduzindo, ele também joga lá para cima, atenção, veja, ele está ligado no mesmo cátodo do diodo D1. Então ele joga no mesmo sentido a corrente, né? Passa no mesmo sentido a corrente pelo resistor RL, logo o resistor RL recebe todo o semiciclo negativo, só que na mesma polaridade. Então o que acontece basicamente, se eu olhar a tensão no resistor de carga, é que eu tenho o rebatimento do semiciclo negativo. O que deveria ser uma senoide positiva e negativa, agora eu tenho positiva, positiva, positiva e assim por diante. Eu sempre jogo meu semiciclo negativo também para a carga, só que no mesmo sentido da corrente do positivo. Tá certo? Ali diz que V2 é igual V2 dividido por 2, né? Porque a derivação central, se eu tivesse um transformador com o mesmo número de espiras do transformador do exemplo 1, 600 espiras no secundário, lembrando que a relação de número de espiras é diretamente proporcional à tensão, né? Se eu tivesse 600 espiras no primeiro transformador e a minha tensão de RL lá do primeiro, de pico, fosse 8 volts, tensão de pico agora, no segundo, mesmo número de espiras, 600 espiras, porém com uma derivação central, efetivamente eu tenho o quê? 300 espiras até a derivação central, 300 espiras depois. Então a minha tensão agora, de pico na carga, apesar de eu pegar os dois picos, seria 4 volts. 8 dividido por 2, tá? Efetivamente a derivação central faz isso. O transformador de derivação central, ele é identificado geralmente assim. Transformador normal, com dois polos no secundário. 18 volts RMS, essa é a forma como ele é indicado. 18, 12, etc. Quando ele tem derivação central, ele é, por exemplo, 18 mais 18, 12 mais 12. O número mais número representa a ideia que ele tem derivação central. Certo? Eu tenho como fazer retificação de onda completa. Veja, onda completa, peguei o semiciclo negativo, joguei para cima. Eu posso fazer isso também num transformador com apenas sem derivação central, com apenas dois polos no secundário? Consigo. Só que nesse caso eu preciso de 4 diodos. E aí está a representação ali. Veja que aquela disposição, aquele arranjo ali, que é o último, né, do secundário, em que eu tenho um secundário, cada um dos terminais do secundário, né, ligados a 2 diodos com polarizações distintas, né? Então veja, o terminal de cima do secundário está ligado no diodo D1, no cátodo do diodo D1 e no ânodo do diodo D4, enquanto o terminal de baixo do secundário está no cátodo do diodo D2 e ânodo do diodo D3. Veja que como a junção ali é uma ponte, né? A saída do diodo D4 e D3 estão juntas, que seria a saída cátodo, né? Estão indo para o RL, e o outro lado do RL está entrando no ânodo do diodo D1 e D2. Logo, sempre 2 diodos vão conduzir e o sentido da corrente se mantém em RL. Tá? Vocês podem simular ali que, por exemplo, se o positivo for o terminal de cima do secundário e o negativo de baixo, o diodo D4 está polarizado diretamente, ele conduz, vai para a carga RL. Quando voltar para o diodo D2, parece que os dois estão polarizados diretamente, mas não há diferença de potencial entre o D1 no diodo D1. Por quê? Porque o diodo D1 já estava ligado também no lado de cima do secundário. Então vai conduzir o D2. Nesse caso, então, conduz o D4, passa por RL, vem pelo D2 e volta para o secundário. No semiciclo negativo, conduz o D3, vai para a carga no mesmo sentido, volta pelo diodo D1 e sobe. Nos dois sentidos, a gente consegue
aproveitar os dois sentidos, dois semiciclos dois semiciclos do secundário, e a carga tem uma média diferente de zero. Tá? Aqui não é V2 dividido por 2, é uma vantagem. A outra vantagem, a desvantagem no caso é usar 4 diodos. Né? Eu vou ter que decidir no meu projeto se vale a pena eu gastar mais com diodo, silício, hoje está barato, ou usando um transformador com derivação central. Eventualmente só o cabinho a mais no diodo com derivação central, né, a forma como ele é construído, faz com que ele seja mais caro do que eu colocar 2 diodos. É uma decisão de projeto, tá? Se eu vou usar retificação de onda completa com derivação central ou com ponte de diodos. A outra aplicação, por último, aplicação com diodo, seria o diodo roda livre. A ideia do roda livre é um diodo em antiparalelo com uma carga indutiva. Qual que é a ideia desse diodo em antiparalelo, gente? Lembrando que o indutor, todas as características do indutor, né? Deve ser assim que vocês aprenderam, ou se não foi, aprendam agora. Características do diodo, geralmente, do indutor, são geralmente o oposto do capacitor. Então, o capacitor acumula cargas elétricas através de campo, acumula cargas, né? Ou o capacitor ele se caracteriza por trabalhar com cargas elétricas, né? Enquanto o indutor com campo magnético. O capacitor ele tem reatância capacitiva, em corrente contínua ela é infinita, ou seja, um capacitor em corrente contínua é um circuito aberto. O indutor tem reatância indutiva, em corrente contínua ele tem uma reatância indutiva igual a zero. A impedância dele é praticamente igual a zero, então ele é praticamente um curto-circuito. O diodos trabalha com campo magnético, como eu já falei, o capacitor com campo elétrico. O indutor, né? O capacitor tem inércia de tensão, ou seja, se opõe à variação de tensão, enquanto o indutor se opõe à variação de corrente. O capacitor, para se opor à variação de tensão, ele pode induzir correntes elevadas no circuito. Por exemplo, o capacitor está descarregado, tensão igual a zero. Na hora que eu ligo a minha fonte, o capacitor quer carregar com muita corrente, pede muita corrente, por quê? Porque ele tenta manter aquela tensão igual a zero. Então ele se opõe à variação de tensão, ele tem inércia de tensão, e para garantir isso, ele tenta forçar uma corrente elevada. O indutor é o contrário, ele se opõe à variação de corrente, então ele pode induzir uma tensão elevada. Como isso? No caso do capacitor, quando eu energizo meu circuito, ele pode induzir uma corrente elevada. No caso do indutor, no momento em que eu desenergizo o meu indutor, que eu desligo a corrente, ele tenta manter aquela corrente, e para isso ele vai gerar uma força contra a magnetomotriz, uma tensão elevada em seus terminais. Ele vira momentaneamente um gerador de energia. Na prática, se a gente fosse ver o fenômeno físico, é isso, né? O que é um gerador de energia? Lei de Maxwell, né? Uma variação do campo magnético gera um campo elétrico, correto? E um campo elétrico gera um campo magnético, não a variação. Campo elétrico gera um campo magnético efetivamente. Então o que acontece com um gerador lá de uma usina? Tem um dínamo de bicicleta, para ser mais simples, né? Eu tenho basicamente um indutor e um ímã que fica se movendo perto do indutor, rotativo ou pulsante. Esse ímã passando perto do indutor, ele está variando o campo magnético que gera uma corrente elétrica. O que acontece com o indutor? O indutor normal agora, não dínamo, né? Eu alimento o indutor, faço passar corrente pelo indutor. Inicialmente ele se opõe à variação de corrente, ele era igual a zero, depois ele vira um condutor perfeito em corrente contínua, como a gente falou agora. Ele virou um condutor perfeito. No momento que eu tento desligar esse condutor perfeito, fazer com que a corrente dele, que está lá em 3 amperes, seja igual a zero, ele se opõe a isso. Se opõe a isso como? Ele estava contínuo, estava um campo magnético constante, igual um eletroímã. Ele estava energizado como se fosse um eletroímã, um campo magnético ali. No momento que eu tento desligar o indutor, o campo magnético tenta se extinguir. Há uma variação do campo magnético. Essa variação do campo magnético dele mesmo, porque o campo magnético dele que está variando, induz, como é uma variação de campo magnético, induz uma força contra a magnetomotriz, ou seja, uma tensão dos terminais do próprio indutor, ou seja, o campo magnético que ele tinha, enquanto estava conduzindo, né, quando ele estava alimentado, energizado, gera uma tensão nele mesmo, ele se comporta momentaneamente como um gerador de energia, para manter aquela mesma corrente. Qual que é a tensão? Ele tenta manter a corrente no máximo que dá. Resguardadas as características de indutância limitada, o número de espiras limitado e características reais dos componentes, né? A tensão deveria ser, se num indutor ideal, a tensão deveria ser infinita. Na prática, depende do número de espiras, depende da corrente dele,
mas a tensão chega a ser, em alguns casos, dezenas ou centenas de vezes maior do que a tensão com que ele estava energizado. Então ele gera uma tensão muito alta, no mesmo sentido, para manter o mesmo sentido de corrente. Isso pode queimar outros componentes do seu circuito, tá? Isso aqui é um exemplo prático de como isso pode acontecer. Veja, aqui eu tenho uma chave eletrônica, que é o transistor, a gente já viu isso numa outra aula. O transistor, não na aula de revisão, né? Aula regular. Veja que um transistor sendo uma chave eletrônica, a ideia ali é que ele, quando está fechado, aquele indutor está conduzindo, tá? Está passando corrente. No momento que a chave abre, o que acontece é que o indutor vira o gerador e tenta manter aquela mesma corrente, só que daí ele vai gerar uma tensão na ordem de, sei lá, centenas ou milhares de volts, aplicada onde? Na chave que está aberta, porque uma chave aberta vira um resistor de infinitos ohms, logo toda a tensão fica sobre ele. Vamos supor que naquela linha, tá, gente, é 5 volts, né? No momento que a chave abrir, o indutor pode tentar jogar 50, 100 volts na chave, e a chave pode não suportar essa tensão toda, porque ela foi feita para ligar e desligar 5 volts. Como que eu impeço isso? Veja, o que eu tenho que garantir é que não venha a ferir a inércia de corrente, que é o que o diodo quer. Ele gera uma tensão muito alta, porque ele queria manter aquela mesma corrente que estava passando por ele. Vamos lá, 1 ampere. Ele queria manter 1 ampere. E eu fui lá e desliguei a chave. Como que eu posso evitar que tenha uma sobretensão? Eu posso fazer com que continue passando 1 ampere por esse diodo. Perdão, por esse indutor. Mas como? Através daquele diodinho ali que a gente está vendo, em antiparalelo. Antiparalelo porque ele está em paralelo com o indutor, porém polarizado reversamente. Veja que quando tiver uma tensão de 5 volts em cima, 0 volts embaixo, positivo em cima, negativo embaixo, o diodo está reversamente polarizado. Mas quando a chave de baixo abrir, o transistor abrir, o que vai acontecer é que o indutor vai tentar manter aquele sentido de corrente, sentido da corrente para baixo. Logo, ele vira um gerador e ele tem positivo na parte de baixo, negativo na parte de cima. Ele tendo positivo na parte de baixo, negativo na parte de cima, o que vai acontecer? Ele vai tentar passar a corrente, só que agora o diodo está diretamente polarizado. Logo, o diodo vai conduzir aquele 1 ampere para cima. E vai jogar para cima, volta pelo segundo terminal do indutor, e assim o indutor, em uma roda, né, em uma roda livre, vai dissipar a corrente de 1 ampere, a tensão da força contra a magnetomotriz, agora sim baixinha, porque não foi cessada a corrente, não teve inércia de corrente, até o campo magnético dele mesmo se extinguir. Aquele diodo então protege sobretensão no meu circuito, sobretensão gerada pela inércia do indutor, inércia de corrente do indutor. O indutor tem inércia de corrente, gera sobretensão. E aquele indutor impede isso, tá certo? Ele vai impedir essa inércia essa sobretensão. E veja, ele é um dispositivo de proteção, é sempre bom reforçar isso. Ele está ali para proteger o circuito, para fazer com que o circuito opere em condições normais, mas se por acaso ele não estiver bem soldado na minha placa, eu esquecer de colocar, eventualmente meu circuito funciona. Porque olhando aquele circuito, basicamente eu tenho uma chave para ligar um indutor. A chave continua ali, o indutor continua ali. O diodo seria a proteção da chave. Então se eu tirar, pode ser que a chave funcione algumas vezes. Sempre tem que tomar cuidado com isso. Esse é um componente acessório no meu projeto. Ele não está ali para manipular a informação, ele não está ali para fazer a chave ligar, ele não está ali para ligar o indutor, ele está ali para proteger alguma coisa. Então eu sempre tenho que tomar cuidado de garantir que ele está muito bem projetado, soldado na minha placa, e na hora de fazer os testes eu tenho que ver se realmente ele está operando, tá certo? A gente já falou em uma outra aula, né? Transistor é uma chave semicondutora, chave semicondutor é semicondutor. Se essa chave queimar por sobretensão, ela vira o quê? Um curto-circuito, assim como o diodo, né? Semicondutores, quando queimam, normalmente curto-circuitam. E aí a chave ficaria o quê? O tempo todo fechada. Geralmente, quando os circuitos são projetados para quando a chave abrir, a coisa parar de funcionar. O trem desligar, né? Nesse caso, né? Supondo um trem, eu estou chutando aqui um exemplo bizarro, mas a ideia é um motorzinho, né? No momento que a chave queima, o motor fica ligado direto, porque curto-circuita, funde a chave, tá certo, gente? Então esses diodos de proteção são muito importantes. Fechou? Essa seria então a nossa revisão sobre semicondutores, diodos e aplicações, que foi a nossa aula 4. E aí resta depois a gente fazer uma revisão sobre os diodos especiais,
e aí a gente entrou então no regime normal da aula, certo, gente? Um abraço então, obrigado para quem assistiu o vídeo. Lembrando que a gente está fazendo aqui uma série com os vídeos de todo o conteúdo de eletrônica analógica. Alguns vídeos são revisão, antes do momento que nós tivemos a pandemia do Covid. Alguns vídeos são as aulas regulares que a gente está tendo. Qualquer dúvida que tiver, pode colocar tanto lá no SIGA, quanto pode postar direto ali a dúvida nos comentários do YouTube e a gente vai respondendo eventualmente. Beleza, gente? Um abraço.